Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Raíssa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo super diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu falo sobre vlogs e coisas do tipo, mas esse semestre na minha faculdade foi super legal. A gente fez muita coisa diferente. Então achei legal vir aqui falar um pouco sobre a minha faculdade de jornalismo e falar um pouco sobre esse quinto semestre, que a gente fez muita coisa. E sei lá, eu queria deixar registrado pra mim mesma, olhar no futuro e, sei lá, ver como é que eu tava empolgada logo no final do semestre, porque a gente fez muita coisa e foi super, super legal. Então o intuito aqui é mostrar um pouco das produções que eu fiz, conversar um pouco sobre o que eu tava sentindo a cada uma delas. E é isso, vamos ver como é que o vídeo vai se desenrolando. Eu tive 2 matérias esse semestre, porque a minha faculdade tá com essa besteira agora de só deixar 2 UCs por semestre, que é péssimo. Mas, enfim, agora as nossas aulas são divididas em aulas práticas e teóricas. E esse semestre a gente teve aula de comunicação pública, que foi super legal. Mas a mais legal de todas foi comunicação audiovisual, que foi basicamente a rádio e televisão. Então a gente passou 6 meses estudando rádio e TV e foi incrível. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de, tipo, estar na frente das câmeras em um ambiente profissional, diferente. Porque eu faço aqui no YouTube é mais por diversão e coisas do tipo, vlogs, mas simplesmente, tipo, ter que sentar, ler um texto, elaborar uma reportagem, uma nota coberta e tal. Então, assim, foi super diferente. A gente colocou em prática muita coisa de jornalismo que a gente já tinha aprendido, mas não tinha feito ainda. Então, a gente fez vários projetos. Eu tenho uma colinha aqui pra lembrar de todos os projetos, porque são muitos projetos. Mas o que a gente começou produzindo, então, teve o primeiro contato que a gente teve no estúdio, que foi, tipo assim, uma primeira aula sobre como se portar na frente das câmeras e coisas do tipo. A nossa professora tava dando dicas de como a gente deveria posicionar as mãos. E aí, no final da aula, eu tirei umas fotos, assim, muito nada a ver com a aula, né? Totalmente contra o que ela tinha ensinado. Mas foi muito legal. Esse dia aqui eu tava muito feliz, porque a gente fez os primeiros testes e eu tava me vendo na televisãozinha e é muito legal se ver na televisão, né? É muito divertido. E aí a gente foi o primeiro exercício. E aí depois, o primeiro exercício de verdade foi o boletim do repórter, que a gente teve que gravar uns 40 segundos. E quando eu digo gravar, é memorizar o texto mesmo, assim, sem ajuda de nada, não podia ficar consultando. Era você, a professora, a câmera e o microfone. E tipo assim, nossa, foi super legal esse dia. Eu falei sobre o Oscar, porque eu acho que foi em março ou abril esse primeiro exercício. Falei sobre o filme Everything, Everywhere, All at Once, que é um dos meus filmes favoritos. E eu adorei falar sobre... Na verdade, eu falei como o cinema tava mudando e premiando mais filmes independentes e internacionais, enfim. Aí eu falava um pouquinho sobre filmes que não eram estadunidenses, que ganharam várias categorias. E aí, pra Everything, Everywhere, All at Once, era porque o estúdio era meio independente e a gente tinha um roteiro majoritariamente asiático, que foi muito legal. E eu tava falando sobre isso nesse dia aqui. Eu tava super nervosa, mas eu mandei muito bem, modéstia à parte. A professora disse também que foi muito legal. E a gente tava falando sobre, sei lá, tá nervoso e tal. Eu tava nervosa, mas quando eu vi a lista de nomes que a gente deveria colocar quem preencher, eu lembro que eu fui a quarta pessoa. E aí tinha, tipo, até o 15, mas o quarto tava invazio, ninguém queria ir no começo. Aí eu falei, eu vou porque eu já me livro. E foi super legal, depois eu quis voltar e fazer de novo. E eu acho muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho. O Oscar está mudando. Nessa edição, o filme independente Tudo, em Todo Lugar, ao mesmo tempo, levou 7 estatuetas para casa. Entre elas estão as categorias de melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor filme. Ao longo dessa temporada, essa produção já recebeu 165 prêmios, se tornando a mais premiada da história. Vocês viram como tá minha mão? Tipo, eu vou falando e eu vou colocar na mão. Porque na primeira vez que a professora falou que eu tava, tipo, muito restrita, muito dura, assim, das 2 mãos segurando no microfone no primeiro teste. E ela falou assim, não, lembra que o repórter tem essa ideia mais conversada, né, com a população, é uma coisa mais descontraída, mais natural, você não precisa ficar assim, você pode gesticular. Inclusive, quando a gente gesticula, a gente fala melhor. Pelo menos pra mim. Pode ver que eu tô falando assim. Não sou descendente de italiano, mas eu adoro falar assim. E aí, tipo, foi super legal. Aqui eu ainda tava meio dura, acho que se eu tivesse tentado uma terceira vez, teria saído melhor. Mas como foi o primeiro exercício, foi ótimo. Depois disso, né, como a gente tinha uma aula produzindo textos e outra aula indo pro estúdio, o nosso segundo exercício foi fazer um telejornal de notinhas, notas bem simples, nota simples é toda vez que alguém tá na frente, tipo, da bancada, por exemplo, o William Bonner, e aí ele dá a notícia ali, não vai pra um repórter,
ou não chamam ao vivo, nem pra reportagem, enfim, aquilo é nota coberta. Nota simples, na verdade. E aí, a gente fez um telejornal de notas, e foi super legal, porque eu fui apresentadora do telejornal de notas no meu grupo, e foi, tipo, divertido, mas o telejornal de notas deu mais trabalhinho. Eu acho que eu fiquei um pouco mais nervosa, porque a gente teve que produzir, tipo, uns 5 minutinhos, e o problema foi porque tinham várias câmeras no estúdio. Então, o estúdio da minha faculdade é bem grande, tinham 3 câmeras, então tem a câmera geral, a câmera, tipo, que dá foco em você, e o foco na outra apresentadora. Então, às vezes eu me perdia qual que era a minha câmera, e a professora ajudou pra caramba, porque ela ficava, tipo, estralando, assim, atrás da câmera, pra falar, tipo, não, você é aqui, você é aqui. E aí, nossa, foi muito legal gravar o telejornal. Teve até a abertura, tipo, a gente colocou, olha isso. Bom dia, começa agora o AIMB Notícias. Bom dia, confira os destaques dessa edição. Exposição inédita da cantora norte-americana Tina Turner chega ao Museu da Imagem e do Som. Centros culturais de São Paulo receberão vasta programação de espetáculos nesse mês de abril. E aí, nessa primeira parte, tá vendo que a câmera é mais geral, porque é aquele início do jornal onde a gente dá as manchetes, que são as principais notícias. E aí depois, tipo, vai focando e vai colocando as notas. Deixa eu pular pra alguma nota minha. Aqui, depois já volta comigo. É muito legal. A Pinacoteca, museu de arte mais antigo de São Paulo, ganha seu terceiro espaço para exposição. O novo prédio foi planejado para ser uma espécie de corredor cultural, que liga os bairros da Luz e do Bom Retiro. Além de exposições de arte contemporânea, o novo edifício recebeu 2 salas de atividades socioeducativas, a biblioteca e o centro de documentação do museu. Eu adorei. E o melhor de tudo do telejornal é que, tipo, eu ficava muito curiosa pra saber o que os jornalistas falavam no final, geralmente do telejornal. Porque a gente vê, tipo, o William Bonner dando boa noite, depois ele vira pra Renata e começa a conversar sobre... Ou enfim, eles falam alguma coisa. E aí o que eu achei muito legal é que a professora só falou assim, tipo, fica conversando. Só que aí a Gabi, que tava apresentando comigo, tipo, total esqueceu que era pra ficar conversando. E aí a gente dá tchau e se despede, e eu viro pra ela e falo pra ela, tipo, meu, olha pra mim, que era pra continuar. E até a próxima edição. Olha aqui. Tá vendo? Eu chamo ela. E aí a gente começa a dar muita risada depois, fingindo que estávamos batendo o maior papo. E depois eu não lembro sobre o que a gente tava falando mesmo, mas foi muito legal. E aí depois eu fiquei com... Eu gravei, eu achei legal, mas eu fiquei tão insegura pra assistir que eu fui assistir esses dias, eu fui assistir antes de ontem, um negócio que a gente fez lá em abril, e a gente já tá em junho. E aí, enfim, nós fizemos muita coisa depois. Foi uma correria, toda semana tinha coisa pra fazer. A gente fez reportagem externa, a gente fez reportagem dentro da faculdade. E essa dentro da faculdade deu maior correria, porque a gente tem que pegar a pauta ali na hora, né? É até engraçado falar um pouco sobre isso, pra falar sobre, tipo, o dia a dia do jornalismo mesmo. Que a gente tinha planejado uma pauta super legal sobre segurança no campus. E a gente tinha todos os entrevistados certinho. E aí, quando chegou no dia, a pauta caiu. Simplesmente ninguém queria mais falar com a gente. E aí a gente falou, e agora o que a gente vai fazer? A gente começou a correr igual loucas, as meninas pela faculdade, pra conseguir fazer uma reportagem. E a gente acabou fazendo uma reportagem sobre quiropraxia, que era nada a ver sobre segurança. Mas a gente conseguiu e saiu, e assim, foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu não tenho a reportagem de quiro aqui, porque tá em outro drive, mas aí eu posso deixar o link aqui pra vocês. Foi muito legal, também foi a primeira reportagem, então assim, ela não saiu perfeita, mas foi muito legal. E a reportagem mais legal que a gente fez foi uma reportagem externa, em que eu não pude estar presente, mas eu preparei toda a questão da produção e da pré-produção, com as perguntas para os entrevistados. Também ajudei na parte de fazer roteiro de decupagem, offs e tal. E essa reportagem foi super bem vista. Inclusive, a gente entrou para a CBN, que é uma rádio super importantíssima, e nós conseguimos colocar uma matéria no ar. E isso foi, cara, isso foi muito gratificante, porque a gente, sei lá, né, a gente começa a ver o nosso trabalho ali na mídia e os olhos brilham, é uma coisa, é lindo, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu vi meu nomezinho em alguma coisa, no material impresso mesmo, foi ano passado, que eu escrevi para uma revista chamada Prazeres da Mesa, e aí eu escrevi uma matéria. E quando eu olhei lá, tava meu nomezinho, e fiquei muito empolgada. E da CBN também. Não era minha própria voz, obviamente eu falei que eu não tava narrando, mas saber que as frases que eu escrevi estavam ali, que as pessoas estavam falando, e no final ter o meu nome também, que foi produzido, foi tipo, é muito gratificante, é muito legal.
Eu olhar que todo semestre valeu a pena, que todo o trabalho duro e todas as noites que a gente, tipo, demorou horrores pra dormir, porque a gente tava montando roteiro de decupagem, eu, tipo, ia pra faculdade de manhã, depois ia direto pro estágio, saía do estágio já tarde, e depois ia direto, tipo, das 8 até 11, meia-noite, por aí vai, fazendo, tipo, roteiros e mais roteiros, deu tudo certo. Então, foi muito gratificante. Foi um semestre que a gente produziu muito e produzimos muito material bom para portfólio. Isso é uma dica para você que é estudante, viu? Mantenha o portfólio atualizado. Depois disso, então, teve a minha segunda matéria, que também foi super legal, comunicação pública, e a gente tinha que escolher um órgão público, analisar ele e fazer peças de comunicação. A gente decidiu escolher o SUS, mas a gente focou na Secretaria Municipal aqui da Saúde de São Paulo, que é, tipo, o site deles é um caos, é super mal organizado, não tem nada, os posts não tem identidade visual, enfim, é uma grande bagunça. Então a gente decidiu focar, analisar o site, a gente percebeu que não tem nenhum tipo de conteúdo voltado nem pra criança, nem pro... Não é pra criança, nem pro adolescente, nem pro jovem. Que a gente viu que é um público que utiliza muitas redes sociais e não tem nada voltado pra eles, então a gente achou importante criar algum tipo de material voltado para esse público e foi super legal. Obviamente, depois de fazer um grande estudo, análise macro, micro e 50 mil coisas, a gente chegou à peça final, que foi um podcast, que a gente queria falar na linguagem do jovem, nós feitos por jovens para jovens, então foi muito legal. A gente conseguiu entrevistar uma psicóloga no primeiro episódio e a gente fala sobre saúde mental, que é um tema importantíssimo. Foi muito gostoso, foi uma entrevista que eu fiz presencial lá no estúdio da faculdade, então foi outro contato com o estúdio de rádio e, nossa, muito legal, foi muito bacana. Eu tenho aqui o episódio do podcast, é muito bonitinho, olha o logo. É tudo muito bonitinho. Esse aqui é o logo que fiz, as cores e tal. E aí aqui as descrições também dos episódios eu coloquei. Foi muito legal. Aí aqui eu posso colocar pra vocês. O segundo episódio a gente fala sobre drogas, uma perspectiva super diferente também. Eu acho muito bacana. E eu vou colocar um pouquinho pra vocês escutarem só o comecinho, mas o link vai estar aqui embaixo. Balada no começo já. Fala, galera! Está começando agora o SaúdeCast, um podcast criado pelos alunos de jornalismo da Embi Morumbi, para você tirar todas as suas dúvidas sobre a saúde do jovem e do adolescente. Aqui a gente não brinca em serviço, por isso vamos só trazer especialistas no assunto. E tudo isso com uma linguagem bem simples, que é o que a gente gosta. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Ana, e seja muito bem-vindo ao SaúdeCast. É muito engraçado escutar sua própria voz gravada, porque eu acho muito diferente a minha voz gravada do que a voz que eu falo normalmente. Aí, enfim, o episódio tem 34 minutos, é um podcastzão, é grande mesmo. E aí a gente fala um pouco com a Juliana Almeida. Muito querida, beijo, Ju, muito obrigada por ter participado. E foi, assim, outro produto que eu fiz e que eu mergulhei muito. Inclusive, ainda não postei no LinkedIn, mas eu vou postar. E, assim, foi muito gratificante fazer também e receber depois. A gente apresenta pra toda a turma e receber os aplausos de todo mundo. Foi muito bom, foi muito gostoso. Foi um semestre em que eu pude aproveitar muito. Eu aprendi muita coisa nova. Tive contato com o jornalismo mesmo, que me deixou muito feliz. Acho que teve muita oportunidade. Além desse semestre, eu também tive palestras muito legais na faculdade sobre jornalismo, o Mojo, que é conhecido como Mobile Journalism, que é tipo aquele cara que faz jornalismo assim do celular. Então tem um deles no Bom Dia São Paulo, se não me engano é esse. E aí ele foi dar uma palestra pra gente falando como é que ele fazia e é bacaníssimo, é ótimo. Acabei de inventar uma palavra que eu acho que nem existe. Mas, além disso, a gente também foi na Record, que também tem vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, tem um tour nos estúdios da Record e, cara, foi super legal. Foi um semestre proveitoso em que eu pude aproveitar, aprender muito, 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 e foi um semestre que eu fui muito feliz indo pra minha faculdade. Eu espero que no próximo semestre eu traga um review completo, assim, também de muita felicidade, porque é muito bom finalmente ter me encontrado e descobrido no que eu gosto de fazer, no que eu sou feliz fazendo, que é realmente escrevendo e, enfim, colocando pra fora tudo que eu sinto de diversas maneiras. Inclusive, o YouTube é uma forma de se expressar que eu gosto muito, que eu gosto de estar nessa posição perto das câmeras, ao mesmo tempo sendo uma coisa mais intimista. Então, esse semestre foi uma grande surpresa.
E eu espero que quando eu veja esse vídeo daqui a uns anos eu perceba por que eu me apaixonei tanto pelo jornalismo. E é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, que eu sei que tá bem longo. Provavelmente eu vou editar ainda, mas tá bem longo. Continue aqui pelo canal, toda quinta-feira tem vídeo. E é isso. Beijo, até a próxima.